Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora dessa notícia aqui, sobre essa questão de duas notícias. Primeiramente, a questão do foro privilegiado para os deputados e senadores e também a questão da blindagem de parlamentares. São duas propostas que tiveram lá no plenário ontem, mas que não foram votadas por falta de consenso dos líderes dos partidos. Amigos, quero agradecer a todos aqui que estão se inscrevendo no canal. O canal está começando apenas agora, então cada inscrição é muito importante. Eu agradeço a todos. Lembrando que o conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos lá. Blindagem de parlamentares e fim do foro. Entenda as propostas do Congresso. PECs foram pautadas no plenário da Câmara, quarta-feira 27, ontem. Mas líderes não chegaram a consenso sobre votação. Então vamos ver aqui do que tratam essas duas coisas. A votação em plenário das PECs, do fim do foro privilegiado e da blindagem de parlamentares não avançou na Câmara dos Deputados na quarta-feira 27, devido à falta de consenso dos líderes. Aí agora eles vão explicar cada uma delas. Vamos lá. A PEC da blindagem amplia a proteção a parlamentares na Câmara, ao estabelecer novos critérios para a prisão de deputados. Já a PEC do foro acaba com o mecanismo que garante a deputados e senadores foro especial quando julgados por crimes cometidos durante o mandato. O que eu percebo nessa questão é o seguinte: esses deputados e senadores, todos eles têm coisas contra eles. Num primeiro momento, o que aconteceu foi que essa questão do foro privilegiado era até para protegê-los. Porém, o que acontece? Junto com essa questão, se você tem os três poderes, né? Você pega um momento desse, igual o momento que nós estamos vivendo, de uma polarização entre os poderes, de uma disputa entre os poderes, do legislativo sendo colapsado pelo judiciário, o judiciário legislando, tudo mais e tal, toda essa questão, os deputados ficam numa posição delicada, porque se você for analisar, esses caras, infelizmente, né, a gente está falando aqui de Brasil, a gente tem que ser muito verdadeiro aqui no que a gente analisa, que esses caras tudo tem rabo preso, essa é que é a verdade. Mesmo os caras da direita, salvo raras exceções, e essas raras exceções são os caras mais à direita mesmo, porque esses caras à direita, a verdade é o seguinte: se eles tiverem rabo preso, eles vão ser queimados. Se o Nicolas da vida, o Marcel Van Hatten da vida tiver rabo preso, ele não escapa nem aqui nem na China, meu camarada. Porque o que acontece? Como é que esse cara vai escapar, sendo que ele tem o establishment todinho atrás dele? Então não tem a mínima possibilidade de um cara desse escapar. Agora, tem vários, mas aí o que acontece? Esses caras não conseguem pautar as coisas que eles querem e as coisas que são importantes sozinhos. Eles precisam do Centrão, por exemplo. Aí quando chega numa situação de precisar do Centrão para que se vote qualquer coisa, porque o Centrão é a maioria dos deputados, o que acontece é que eles não conseguem. Por quê? Mesmo que eles consigam convencer os deputados do Centrão da legitimidade do que eles estão defendendo, daquela pauta específica que tudo mais está sendo defendida e tal, o que está acontecendo aqui naquele momento, os caras do Centrão, como tem rabo preso, eles ficam com medo. Uma situação clara que aconteceu nesse sentido aí foi a situação do Hugo Mota, por exemplo. O Hugo Mota foi eleito com apoio da oposição, falando que ia votar a questão da anistia. Aí fez lá uma combinação com eles, tudo mais e tal, ó, vamos votar a questão da anistia, tudo beleza e tal. Depois que ele foi eleito, a direita começou a cobrar para que fosse votada a questão da anistia. Aí o que aconteceu? O STF já deu o grito, falou: opa, pera aí, tem um negócio aqui do seu pai aqui, ó, aqui na cidade do Nordeste aqui, porque nós estamos vendo aqui um negócio do seu pai, não sei o que e tal, que é prefeito aqui na cidade, e aí o bicho já vai pegar pro seu lado e você fica esperto aí, que senão quem vai lançar aqui é seu pai e você também. Aí como é que ele se viu? Se viu preso. Por quê? A realidade da situação do legislativo, de tudo brasileiro, do executivo, legislativo, tudo, é que os caras têm rabo preso. Então você não consegue andar com as coisas porque os caras têm rabo preso. Vamos explicar aqui o que é a questão da blindagem. Também conhecida como PEC das prerrogativas, a PEC da blindagem
mudanças no artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar. Em outros pontos, a matéria propõe que seja necessária uma autorização do Legislativo para que deputados sejam investigados pelo STF, Supremo Tribunal Federal. O texto original ainda define que os parlamentares só poderiam ser presos em flagrante nos casos de crimes inafiançáveis, como crimes de racismo ou tráfico de drogas. A proposta, em tramitação desde 2021, tem como relator o deputado federal Lafayette de Andrada, Republicanos Minas Gerais. Então aqui vocês veem que eles só vão poder ser investigados com a autorização do próprio legislativo. Então isso aí realmente seria uma blindagem efetiva, né? Mas aí você pode entrar, se você for analisar por esse lado, você pode entrar até naquela situação dos freios e contrapesos. Como que, por exemplo, um poder vai atuar como um freio e contrapeso de um outro poder, como no caso do poder judiciário atuar como um freio do poder legislativo, sendo que ele não tem como atuar. Porém, num momento igual a esse que a gente está vivendo agora, é inegável também que a gente está passando por um momento onde ocorrem excessos de um poder sobre o outro, e aquele poder, que era o poder que deveria realmente representar a população, que é o legislativo, ele fica tolhido de fazer isso por causa das coisas que a gente falou, assim, porque os caras têm tudo rabo preso, os caras têm tudo medo, e aí como eles têm medo, eles têm que evitar de fazer as votações que seriam as votações necessárias. Relembrando que esses caras não são os caras mesmo da direita mesmo, não. Porque caso fossem os caras da direita, esses caras iam dançar, velho. Não tem outra opção. Se fosse os caras da direita, os caras não ficavam de jeito nenhum. Agora falando aqui, ó, fim do foro privilegiado. Liderada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a PEC do fim do foro privilegiado para autoridades visa impedir que o STF julgue algumas autoridades em casos que envolvam crimes comuns. O senador argumenta que o STF não seria o foro adequado para que Bolsonaro responda às acusações que pesam contra ele. O texto revoga a garantia de foro para prefeitos, deputados e senadores e estabelece que apenas o presidente da República, vice, presidentes da Câmara, do Senado e do STF mantêm julgamento no Supremo. O ministro do STF vem o debate sobre o fim do foro privilegiado como demonstrativo de que os parlamentares estão com medo das investigações das quais são alvos na corte. Mas é lógico que eles estão com medo, porque essas investigações elas são usadas de uma forma política. Então, por isso, eles estão com medo. Na leitura de ministros que acompanham o tema, o que está por trás do debate é uma tentativa de blindagem das investigações que tramitam na corte contra mais de 30 deputados e senadores. Muitos deles da oposição. Mas é igual eu estou te falando, eles não são os caras da oposição? São, mas não são caras da oposição realmente oposição mais significativa, poderosa, não. Porque se fossem, eles já teriam sido defenestrados, já tinha dançado todo mundo, não tinha sobrado, era mais ninguém. Em 2018, o Senado aprovou por unanimidade uma alteração nas regras do foro privilegiado para deputados federais e senadores, estabelecendo que eles só teriam direito ao foro especial quando julgados por crimes cometidos durante o mandato. No entanto, mudanças posteriores no entendimento jurídico permitiram que Bolsonaro mantivesse seus processos no STF. O foro privilegiado foi originalmente concebido para garantir que ocupantes de cargos públicos de alta exposição pudessem exercer suas funções com menor vulnerabilidade a perseguições políticas, assegurando um tratamento adequado na justiça considerando as complexidades do sistema jurídico brasileiro. Ou seja, vejam bem aqui, pense comigo. Vou deixar aqui a imagem aqui da câmera que fica mais bonita aqui para nós. Né? Mas então, vejam bem aqui, pensem comigo. Isso aqui tudo, na verdade, quando foi pensado lá no início, foi tudo pensado de uma forma muito bonita, tudo mais e tal, para evitar que eles sofressem julgamentos injustos, tudo mais e tal, e sofressem perseguições políticas. Porém, o que eles estão sofrendo agora? Perseguições políticas. E eles estão tentando fazer pautar essas duas matérias, tanto da blindagem quanto do foro, para que se evite perseguições políticas. Aí você pensa, cara, isso é bom ou não é? Se os caras fossem honestos mesmo, eles não precisariam ter medo de nada. Mas depende.
Porque se existe uma perseguição política, mesmo você sendo honesto, você ainda assim teme a perseguição. Por exemplo, olha o caso do Bolsonaro. Quantos de nós acreditam que Bolsonaro é 100% honesto e que qualquer julgamento contra ele é um absurdo total? E, no entanto, ele está lá sofrendo o julgamento que a gente interpreta como uma perseguição política. Então, um aspecto muito preocupante. Se a gente tivesse apenas deputados e senadores que fossem pessoas honestas, certas mesmo, que não tivesse nada contra eles, aí eu acho que a gente estaria numa situação muito melhor. Porém, a gente tem que ser realista, isso aqui é Brasil, o que a gente tem que fazer é a cada eleição a gente melhorar o legislativo. Se a cada eleição a gente melhorar o legislativo, não existirá força que vai ser contra o legislativo. Não tem condição de ter uma força contra o legislativo. E quando a gente voltar no executivo também para o lado da direita, o que vai acontecer é que o judiciário, aos poucos, vai se renovar também. Porque o que vai acontecer é que o judiciário vai ser indicado pelo executivo. Então ele vai ser renovado também. Então, aos poucos, como a direita está a favor das pautas de liberdade, aos poucos a tendência é a gente ir dominando o cenário aos pouquinhos e daqui a pouco a situação vai melhorar. Isso vai ser agora? Vai ser daqui 10 anos? A gente não tem como afirmar. Porém, quanto antes a gente acelerar essas votações e colocar o legislativo mais à direita, mais pró-liberdade, melhor vai ficar para todos nós. Meus amigos, era isso. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal. Muito obrigado a todo mundo que está deixando o like. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo. Um abraço a vocês. Até o próximo vídeo.